Se você desejar abrir a sua Bíblia em Tito 3, capítulo 3, versículos 4, 5, 6 e 7. Tito 3, 4 ao 7. Nós falamos aqui, sábado passado, sobre o céu em nós. Que o céu já começou. Nós já podemos provar num pedacinho do céu aqui. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós somos uma nova criatura, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu acho que não deu tempo, não me lembro de falar sobre somos herdeiros, acho que eu acabei não falando também. Ficou faltando falar sobre ser herdeiro e falar sobre a certeza que nós temos da salvação na nossa vida. E nesta noite eu gostaria de falar a respeito de como funciona, como acontece a salvação em nós. Vamos entender este processo, este ato maravilhoso da salvação de Deus na nossa vida. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Nós vamos até o versículo 7 daí, Eric. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, aquele que derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Você pode se assentar. Que texto maravilhoso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escolhido por Deus para lançar os fundamentos da igreja de Cristo. Estes breves versículos nos falam sobre a bondade, a misericórdia, a salvação, a purificação e a justiça de Deus. Veja quanta coisa Deus fez por nós. Por isso eu sempre digo, irmãos, o Evangelho é simples. A Bíblia diz sobre a simplicidade do Evangelho. Mas o Evangelho também, ele é complexo quando nós entendemos. Quando nós buscamos entender as características e cada ponto que está em funcionamento na nossa vida, que está atuando na nossa vida. Que obra maravilhosa que Jesus, Deus enviando Jesus e o seu Espírito estão realizando nas nossas vidas. Uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto, na hora que eu falei bondade, estava lendo bondade e misericórdia, eu já lembrei de outro texto. Alguém lembra de outro texto que fala sobre bondade e misericórdia? Salmo 23, 6, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então veja que Paulo está explicando o cumprimento da promessa, da palavra profética do rei Davi, que há muitos anos antes de Cristo, muitos anos antes do nascimento do apóstolo Paulo, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então está falando sobre bondade, está falando sobre misericórdia, dizendo que a bondade e a misericórdia irão seguir. A gente não persegue a bondade e a misericórdia. A misericórdia e a bondade de Deus vem e nos alcança. E nós, o habitar para todos sempre na casa do Senhor, está falando sobre a salvação eterna. Nós habitaremos na presença do Senhor para todo sempre. Aleluia, que coisa extraordinária. Então, irmãos, vamos caminhar rapidamente aqui, não dá para nos aprofundarmos muito, mas nós vamos entender aqui como é o processo, como que se dá a salvação do homem, como acontece a salvação. Então, Paulo aqui, ele está explicando e falando que a bondade de Deus se manifesta. Então, outrora nós estávamos, como diz o apóstolo
Paulo em Efésios 2, outrora, antigamente, o nosso velho homem estava morto nos delitos e pecados que nós mesmos cometíamos. E nós não tínhamos condição alguma de sairmos dessa condição. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, que nós pertencíamos ao império das trevas, e nós estávamos ali nos debatendo naquela vida terrível de pecado, quando a bondade do Senhor se manifestou na nossa vida. A gente tem a impressão que nós um dia caminhamos em direção a Cristo. Não, foi a bondade de Deus que se manifestou em nós, aleluia. A salvação não tem início no homem, irmãos. O homem nunca fez um plano para ser salvo. A gente olha na Bíblia toda, não tem um plano do homem dizendo, eu vou fazer isso aqui para ser salvo. Agora a Bíblia diz assim, quando vai se referir a Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, para salvar o homem pecador. Então o plano da salvação não é um plano humano, porque se fosse um plano humano também seria imperfeito, porque todos os nossos planos contêm falhas e imperfeições, mas o plano de Deus é perfeito. Então a salvação, irmãos, tem início em Deus. O plano da salvação nasceu no coração de Deus. O homem nunca planejou esta restauração da comunhão. É interessante que a gente pode ler ali Gênesis, a gente nunca vê um esforço de Adão ou de Eva, não, nós temos que fazer alguma coisa para voltarmos a ter a comunhão com Deus. Não podemos deixar assim. Todos os dias Deus descia para conversar face a face conosco, e agora nós somos expulsos, nós temos que fazer alguma coisa para voltar a esta comunhão. Não tem nenhum plano, porque o plano da salvação nasceu no coração de Deus. Tudo tem início em Deus, irmãos, até o plano da salvação, e se trata sobre a bondade de Deus e não a bondade do homem. O pastor Rubinho falou isso aqui ontem. A gente vai evangelizar alguma pessoa e dizer, olha, você precisa de Deus. E a pessoa diz, não preciso porque eu sou bom. Eu não mato, não engano, pago minhas contas em dia, tenho um bom caráter, faço minhas boas ações. Isto é uma bondade humana. Mas diante de Deus, a Bíblia diz que todas as nossas obras, todas as nossas justiças, toda a nossa bondade não passa de trapo de imundície. Então, irmãos, nós temos que entender que a salvação se trata da bondade de Deus se revelando a nós. Eu quero amparar esta fala de Paulo a Tito, não precisa colocar na tela, Eric. Romanos 2,4 diz assim, ou será que você despreza a riqueza da bondade e da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Então nós estávamos na nossa vida de pecado, nós estávamos na nossa vida de miséria, e a bondade de Deus, a riqueza da bondade de Deus, da tolerância e da paciência, se revelou a nós, nos levando ao arrependimento. Sabe, uma coisa que muito me preocupa, e com a maioria das pessoas que converso, eu vejo que quando a pessoa entende que ela foi até Jesus, que ela decidiu por Jesus, o nível de envolvimento com Deus é menor, e o nível de gratidão é bem pequeno, porque a pessoa pensa que partiu dela. Eu escolhi esse Jesus, Ele que está devendo um ponto para mim, afinal de contas eu escolhi, mas está dizendo que será que vocês ignoram que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? Irmãos, nós temos que entender uma coisa muito séria.
Deus criou o mundo, como nós conhecemos lá através de Gênesis 1. Deus criou Adão e Eva e colocou e falou assim: vocês podem fazer o que quiserem aqui, comer, se alimentar, cuidar, cultivar, mas vocês não podem tocar não podem comer daquele fruto. Aquela árvore, vocês não podem comer do fruto. Então, Eva, enganada pela serpente, vai lá, come, oferece para Adão, Adão também come, e os dois, então, agora são como Deus no sentido de conhecer o bem e o mal. E agora eles estão expulsos da presença de Deus, perderam a comunhão com Deus, perderam aquele contato extraordinário que tinham com Deus, agora estão à sua própria mercê, à sua própria sorte. E se toda a raça humana fosse para o inferno, Deus continuaria sendo justo. É isso que as pessoas precisam entender. Deus não tinha qualquer compromisso em nos salvar, porque foi o homem, a mulher, que desobedeceram a Deus. Deus não tinha compromisso algum em salvar a raça humana, mas a bondade de Deus, a bondade de Deus se manifestou, se revelou a mim e a você, e hoje nós estamos aqui salvos pela graça. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O segundo entendimento que nós temos sobre a salvação. Então lembre-se que nós estamos falando sobre como acontece a salvação. Primeiro, a bondade de Deus se manifesta. Segundo o texto que está aqui, nós lemos: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Aleluia! Então, nós somos salvos porque a bondade de Deus se manifesta, e segundo a misericórdia de Deus. Não se trata das nossas obras, irmãos. Isso aqui é muito importante nós entendemos. Nada que nós possamos fazer, nada que a gente consiga fazer, irá conquistar e sustentar a nossa salvação. É interessante, irmãos, que certa feita Jesus faz uma comparação, ele usa uma parábola e fala lá dos talentos do homem que tinha uma dívida. E o valor daquela dívida era mais ou menos, para alguém da época trabalhando, mais ou menos 150 mil anos de trabalho. Então o que Jesus está dizendo? Para aquele homem pagar a dívida, ele teria que trabalhar 150 mil anos. O ser humano não passa de 120, 130. Então é uma dívida impagável. Então nada, nenhum dos meus esforços, nenhum dos seus esforços irão comprar a salvação. Porque a salvação vem através da manifestação da bondade de Deus e da sua misericórdia liberada sobre as nossas vidas. Não há nada que possamos fazer, não há mérito humano na nossa salvação. A salvação é segundo a misericórdia de Deus. A salvação é oferecida e concedida por Deus. Não é o homem que vai atrás, é Deus que vem, aleluia, e se manifesta, libera a sua misericórdia e oferece a salvação. Então, por isso, irmãos, o nosso nível de gratidão deve ser elevado, multiplicado quando nós entendemos isso. Pastor Rubinho, posso usar o exemplo que o pastor Rubinho deu esses dias? Posso usar? Estava voltando com o pastor Rubinho de Curitiba, estava conversando com ele, falei assim: olha, essa questão aqui da salvação é exatamente o exemplo que você deu esses dias. Existe um orfanato com 100 crianças, que estão ali porque por alguma condição, não tem pai e mãe, ou os pais não têm condição, estão lá para a adoção. E um homem chega lá e fala assim: eu vim aqui para adotar uma criança. Ele vai lá e escolhe, essa aqui se encaixa no perfil que eu quero. Ele vai lá, adota aquela criança, leva para a sua casa
e faz daquela criança o seu filho. Coloca o seu sobrenome, coloca ele no testamento, na herança, se tornou filho. Agora, este homem, ele se tornou injusto porque ele não adotou os outros 99 que ficaram lá? Ele se tornou injusto porque ele não deu atenção aos outros que ficaram lá? Não. Ele foi lá e adotou aquele que se encaixava no seu projeto de vida e trouxe. Ele continua sendo justo. Ele vai dar a melhor vida para aquela criança. E ele não se tornou injusto por não ter adotado os outros. Então é nesse sentido, a salvação é oferecida e concedida a Deus por nós. Nós não estávamos, irmãos, nós não estávamos espiritualmente num orfanato. Nós estávamos num charco de lodo, de pecado, afundado, tipo areia movediça, quanto mais se mexe, mais se afunda. A Bíblia diz, debaixo da ira de Deus, contado entre os inimigos de Deus, preso nas garras do diabo, escravizados pelo pecado. E Jesus se manifestou e falou assim: meu filho, minha filha, eu vim aqui para te adotar. Oh, aleluia! Então agora nós não estamos mais naquele lugar terrível, mas Cristo veio e nos levou diante do Pai, justificados, e agora nós somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros das coisas celestiais, aleluia. Então não fomos nós, mas a misericórdia de Deus foi oferecida a nós. Paulo, escrevendo aos Romanos 9,15, diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e também endurece a quem Ele quer endurecer. Por isso, nós temos batido nessa tecla, que o nosso nível de alegria deve ser extraordinário. Mesmo que a gente hoje esteja passando por problemas, por dificuldades, por aflições, a gente olha para o que Deus fez por nós. Eu estava debaixo das garras do diabo, e o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, aleluia, Ele não quis endurecer o meu coração, mas Ele quis trabalhar em mim, Ele quis me salvar, aleluia. E hoje nós temos o nome escrito no livro da vida, e fazemos parte do corpo de Cristo. Oh, aleluia. Outra coisa interessante que Paulo diz aqui no texto a Tito, que a salvação também é mediante a regeneração e a renovação. Então, a salvação, ela lava o homem interior. A Bíblia diz que as nossas vestes precisam estar branquejadas, alvejadas. Não são as vestes externas, mas a veste do homem interior. O espírito humano que estava morto agora é regenerado, revivificado e recebe vida novamente. Volto lá em Efésios 2. Enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele resolveu nos dar vida. Por sua escolha, por sua bondade, por sua misericórdia, Ele nos deu vida e trouxe não a vida física, mas a vida no espírito. A alma que estava danificada pelo pecado entra no processo da renovação. Por isso que ele diz aqui, mediante a regeneração e a renovação. O pecado afetou completamente o homem, em toda a sua estrutura, em todas as suas áreas. Matou o espírito, porque Deus disse assim: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E quando Eva mordeu aquele fruto, quando Adão mordeu aquele fruto, o espírito morreu. E agora o pecado passou a fazer parte. É por isso que nós temos problemas físicos, doenças e enfermidades. É por isso que nós enfrentamos problemas psicológicos, emocionais. Tudo isso é fruto do pecado. Mas Deus não nos abandonou.
Está dizendo aqui que mediante a renovação, a regeneração, o lavar do Espírito Santo, Ele deu vida ao nosso espírito e está cuidando também da nossa alma. O espírito já está vivo, agora a alma está passando por uma grande transformação. A alma havia estava danificada pelo pecado. O espírito regenerado se torna a habitação do Espírito de Deus, e Ele também em nós começa uma boa obra de renovação. Veja que coisa extraordinária. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. A bondade de Deus se manifestou. A misericórdia foi liberada. O Espírito Santo veio e nos lavou para regenerar e renovar. E agora este próprio Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo está habitando em nosso espírito. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, na primeira carta, 1:3, ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia. Esta deve ser uma constante na nossa vida. Nós devemos ser constantes adoradores. Esta palavra, bendito seja o Deus Pai, deve estar continuamente na nossa vida. Bendito seja Deus, pela grande misericórdia com que nos amou a ponto de nos regenerar. O escritor aos Hebreus 10:14 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Primeiro, a bondade de Deus se manifesta. Segundo, a misericórdia é liberada. Terceiro, o Espírito Santo vem nos lavar, nos regenerar e nos renovar. Então o escritor dos Hebreus, ele está dizendo aqui que uma única oferta. O que é isto? O sacrifício de Cristo, uma única oferta. Jesus Cristo precisou morrer numa vez só, aleluia, porque o sacrifício dele foi perfeito. Então uma única oferta nos aperfeiçoou, quer dizer, o nosso espírito foi regenerado. E a nossa alma está no processo da santificação. As nossas vontades precisam ser santificadas, os nossos desejos precisam ser santificados, as nossas emoções, as nossas vontades. Nós precisamos permitir que a nossa alma seja renovada dia após dia, a nossa mente seja renovada, como diz a palavra do Senhor. Irmãos, e qual é o resultado disso? Eu sempre falo que o reino de Deus sempre existe uma recompensa. Nada do que Deus faz, Ele faz sem recompensa. Tem as exigências, tem as nossas responsabilidades, mas também existem as recompensas que são extraordinárias. Aleluia. Qual é o resultado da salvação no homem? Primeiro, é justificado. Ser justificado, irmãos, é muito mais do que ser perdoado. Perdão apenas apaga a nossa falha e o nosso pecado. Agora, justificar, ou ser justificado, é ter os pecados perdoados e também receber o crédito de Cristo, do sacrifício de Cristo na nossa vida. Isso é extraordinário, irmãos. É por isso, esses dias eu preguei sobre isso, que nós fomos feitos justiça de Deus. Toco aqui num ponto que o pastor Rubinho falou, acho que ontem também, né? Não somos pobres, não somos necessitados, não somos miseráveis, não somos coitadinhos, somos justiça de Deus. Por que nós somos a justiça de Deus? Porque nós somos salvos. E além de Deus, através de Cristo Jesus, perdoar os nossos pecados, Ele também nos fez justiça. O que significa esse crédito? Significa, irmãos, que nós temos que entender
um pouco sobre pecado. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si o pecado, o meu e o seu pecado. Então, quando Jesus foi pregado na cruz, os nossos pecados foram crucificados com Cristo. Ele pagou a nossa dívida. A dívida que eu e você não conseguiríamos pagar. Então nós temos que entender os nossos pecados, os pecados que eu já cometi no passado. Quem sabe o pecado do presente, algum pecado do futuro, já está pago por Jesus. Então o que está dizendo? Se Deus tivesse apenas perdoado o pecado, Ele ia falar assim, ó, está perdoado, está no 0-0. Agora se cuida daqui para frente. Quando Deus coloca o crédito do sacrifício de Cristo na nossa vida, que nos torna justo, significa que os meus pecados foram perdoados. E se eu vier a pecar, estes pecados também já estão perdoados. Isso não é uma liberação para pecar, irmãos. Porque João diz assim, filhinhos, é bom que vocês não pequem. E nós acabamos de falar que se o Espírito Santo habita em nós, nós estamos no processo da santificação. E quem está no processo da santificação não tem uma vida de pecado. Se afasta do pecado, foge do pecado, corre do pecado. Está falando aqui que quando nós somos a justiça de Deus, nós recebemos a justiça de Deus na nossa vida. Significa que todo o preço de qualquer pecado, Cristo já pagou na cruz. Os pecados que eu cometi e os pecados porventura que eu possa cometer, todos já foram cravados na cruz. E Deus, sendo justo, Ele não pode cobrar 2 vezes a mesma dívida. Então, por isso, o nosso padrão, isso aqui poderia ter encaixado na mensagem de ontem, os benefícios da época da graça. Porque a Bíblia diz que a lei veio para trazer morte. Vamos esclarecer um outro texto aqui. A Bíblia diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas dizem a letra mata, pensa que é estudo. Estudar muito vai morrer. Não, está falando da lei. Paulo diz assim, a lei veio para evidenciar o pecado. A lei veio para nos trazer morte. Mas a graça veio para nos trazer vida. Então, vamos lá, completando a mensagem do pastor Rubinho de ontem, né? Na antiga aliança, o que aconteceria? Pecou, o couro come. Pecou, dependendo do pecado, apedrejado, expulso do meio, morto. Agora, quando nós falamos que somos justiça de Deus, nós pecamos e a gente se arrepende, como diz o apóstolo João, dizendo assim, filhinhos, é bom que vocês não pequem, mas todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a gente dá a fraquejada e acaba pecando, e a gente se arrepende e fala, Senhor, tenha misericórdia, eu não quero mais cometer o pecado, eu quero me afastar da vida de pecado. E daí nós lembramos que somos a justiça de Deus. E o preço daquele pecado já está cravado na cruz do Calvário. Se nós não entendermos isto, a nossa vida de cristão pode ser triste, pode ser de sofrimento. A gente, por isso que eu falo, irmãos, e repito o que eu falei no começo da mensagem, a gente pode estar passando por lutas, dificuldades, aflições, e a gente lembra como se deu o processo da salvação na nossa vida. Os nossos problemas ficam fichinha, porque a gente olha e fala assim, eu sou a justiça de Deus, aleluia, o Espírito Santo habita em mim, eu estou num processo de santificação, e quando tudo estiver concluído aqui, eu vou morar com Cristo para todo sempre, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5:1 diz assim, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Esse texto aqui é extraordinário, irmãos. O que acontece? Nós estamos suscetíveis aos erros, às falhas e ao pecado. Nós devemos nos afastar da vida de pecado. Nós devemos fugir do pecado. Se eu não me engano, é o pastor Hernandes Dias Lopes que diz assim: o melhor jeito de não pecar é fugir do pecado. Sai correndo. Não tenta resistir não. Sai, foge, corre, que é a melhor maneira de você não pecar. Cai fora. Então, irmãos, nós estamos suscetíveis aos erros. Às vezes a gente olha o que não poderia olhar, fala o que não poderia falar, ouve o que não poderia ouvir, comete o que não poderia cometer. Nós estamos sujeitos aos erros. Mas Paulo está dizendo assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E aqui está um grande sucesso da estratégia do diabo. Porque o que acontece quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos? O diabo é o nosso acusador. E ele vem dizendo assim: ó, você vai na igreja, você vai orar, você vai continuar servindo esse Deus, olha o que você fez, olha o que você viu, olha o que você ouviu, olha o que você praticou. O diabo quer a todo instante nos afastar de Deus. E nesta estratégia, ele tem conseguido afastar muitos cristãos da presença de Deus, porque a pessoa se sente culpada do pecado. Ah, eu pequei, agora não sou mais digno. Eu pequei, agora não tem mais perdão. Será que Deus vai me perdoar? O texto está dizendo: justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Mesmo na hora da nossa adversidade, mesmo em meio ao nosso pecado, nós continuamos sendo justificados e temos paz com Deus. Se nós corremos para Deus pedir perdão dos nossos pecados, Deus simboliza o pai do filho pródigo, com os braços abertos, dizendo: seja bem-vindo, meu filho, estava perdido e agora foi achado. Oh, aleluia! Então isso deve nos alegrar o coração. A vida do cristão deve ser uma vida alegre, de regozijo, de festa, porque nós somos justificados e nada nos separa de Deus. Oh, aleluia! Outro ponto aqui, dos benefícios de ser salvo. Primeiro, nós falamos aqui, justificado. Segundo, se torna herdeiro. Deus decidiu não apenas nos salvar, mas também Deus decidiu nos tornar participantes do que é dele. Herdeiro significa que, tendo o homem sido escravo do pecado, o escravo do pecado, ele herda o que, segundo a Bíblia? Ele herda a morte e o inferno. Agora Cristo nos fez herdeiro, nós não herdamos mais nem a morte, nem o inferno, nós herdamos as coisas celestiais. Aleluia, somos herdeiros da glória celestial. Tiago 2,5 diz assim: por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus escolheu a mim e a você. Mesmo que diante dos olhos do mundo, a gente seja ignorante, a gente seja uma racinha, que a gente seja os quadrados desta terra, que a gente seja os perturbadores deste mundo, a Bíblia diz que Ele escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Vale a pena servir este Deus. E para encerrarmos esta noite, temos a certeza da vida eterna, temos a certeza da salvação. Deus não deixa dúvida no coração do ser humano, irmãos. Se tem uma coisa corrosiva no ser humano, é a dúvida. Quando você fica na dúvida, é pior do que qualquer outra coisa. Será que perdi? Onde que eu deixei meu celular?
né? Será que deixei o dinheiro lá em cima do caixa do banco? Será que deixei a carteira em cima do carro? Será que o fulano fez? Será que fulano falou? Será que aconteceu? Será que não aconteceu? A dúvida é corrosiva dentro do ser humano. E Deus não deixaria dúvida no nosso coração para a gente viver numa vida corroída por dentro, dizendo: será que eu estou salvo hoje? Será que se eu morrer hoje eu vou para o céu? Será que amanhã eu vou estar salvo? Será que o mês que vem eu vou estar salvo? Será que o ano que vem? Será que até Jesus voltar eu ainda estarei salvo? Deus não deixa esta dúvida, porque esta dúvida corrói, acaba com o nosso interior, e Deus não faz nada para nos trazer sofrimento, porque o sofrimento é incompatível com as coisas de Deus. Deus não faz nada que seja imperfeito. Deus cumpre completamente tudo o que Ele prometeu. A salvação não depende dos homens, nós já vimos. Não depende das nossas obras, depende da bondade e da misericórdia de Deus. João, na sua primeira carta, 5,18, ele diz assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Aqui daria uma outra pregação muito linda. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Então veja bem, tudo que eu falei aqui não é uma liberação para uma vida de pecado. Então se eu tenho a certeza da salvação, então se os meus pecados já foram pregados na cruz, eu posso sair pecando? Não. Está dizendo que aqueles que são nascidos de Deus não vivem no pecado. A vida do verdadeiro cristão é longe do pecado, fugindo do pecado, se afastando do pecado, evitando o pecado, condenando o pecado. Pois o Filho de Deus os protege. Só isso aqui, irmãos, já era de suficiente entendimento para o resto da nossa caminhada cristã. Quem que protege a sua salvação? Quem que protege a sua salvação? O apóstolo João está dizendo: pois o Filho de Deus o protege. Agora tem uma boa notícia para você. Eu não sei se você já entendeu isso ou não. O Filho de Deus protege a sua salvação. E quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu aos discípulos, Ele disse assim: foi-me dado, quer dizer, já está na minha mão, todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, foi dado a Ele um nome que é sobre todo o nome. Ele é poderoso nos céus, Ele é poderoso na terra, Ele é poderoso no inferno. Ele governa os anjos, os querubins, os serafins, todos os seres celestiais que habitam nos céus. Ele tem poder sobre os demônios, sobre Satanás, sobre os principados, sobre as potestades. Ele tem poder sobre homens perversos, homens malignos. Ele tem poder sobre todas as coisas. E João está dizendo que é este aí que cuida para que você não perca a sua salvação. Aleluia! E o maligno não pode tocar. É por isso que o texto sagrado diz que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa atacar. Aqueles que não têm a proteção de Deus são devorados. Isso aí é muito bem visualizado na história de Daniel. Daniel foi lançado na cova de leões famintos. E os leões babaram a noite inteira com vontade de provar um pouquinho da carne e do gosto do sangue de Daniel. Mas Deus estava protegendo. No outro dia pela manhã o rei saiu correndo e gritou lá na cova dizendo: Daniel, por acaso o teu Deus pode te salvar? Fica tranquilo, rei. Tem um que me protege e o maligno não pode me tocar. E o rei então pega aqueles que acusaram Daniel e jogam na cova dos leões. Só que aqueles não tinham a proteção de Deus. E a Bíblia diz que eles não conseguiram nem tocar o fundo ali
daquela cova, porque os leões pularam e estraçalharam no ar, porque não tinha proteção. Por isso eu falo, irmãos, é muito séria a nossa vida espiritual. Não tem meio termo, ou nós estamos com Deus ou não estamos com Deus, ou fazemos parte do reino da luz, ou fazemos parte do reino das trevas, ou somos herdeiros das coisas celestiais, ou somos herdeiros das coisas do mundo, que é a morte eterna e o inferno. E nós não conseguimos nos proteger sozinhos. Eu sempre falo que eu temo muito quando essas pessoas ficam brincando, chute a cara do cão, pise na cabeça do diabo. Ninguém tem poder para fazer isso. Vai brincar para ver onde que para. Vai brincar de expulsar demônio, vai brincar de chamar o demônio para lutar, vai ver onde que para. Mas aquele que nos protege tem poder. Está dizendo aqui que o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Vamos ficar em pé neste momento.